消してしまうにはまだ人生長いでしょう。 Vamos lá, gente, começando. Sou o professor Israel de Jesus, tá? E a gente vai fazer algumas revisões de assuntos que são muito importantes para o nono ano, tá? O primeiro assunto que nós iremos revisar será o de potenciação. Lembre-se que nós estudamos isso lá no começo do ano, do nono ano, tá certo? Lá em sala de aula nós vimos esse assunto, mas agora nós vamos fazer uma breve revisão, tá certo? Então veja só. Primeiramente, vamos definir o que é uma potência, tá, gente? Uma potência ela é uma multiplicação de fatores iguais. Como assim? Toda vez que eu tiver um número elevado a outro, ou seja, uma base e um expoente, eu vou fazer que operação? Eu vou fazer essa base, ela multiplicada por ela mesma, tá certo? E quantas vezes ela terá que aparecer? Ela terá que aparecer B vezes. Ou seja, significa que o cara que está aqui em cima, ele está lá para dizer quantas vezes a base irá aparecer nesta multiplicação. Quantas vezes ela irá multiplicar ela por ela mesma. Tá certo? Então aqui eu tenho um exemplo. Tenho vários exemplos, na verdade. Quando eu tenho 4 elevado a 2, 4 elevado ao quadrado, lembrando essa leitura especial, 4 elevado ao quadrado, eu tenho que fazer 4 vezes 4. Percebam que o 4 ele aparece aqui na multiplicação 2 vezes, tá certo? Então isso significa que eu tenho que fazer 4 vezes 4. O 2 é quem manda quantas vezes eu faço ele por ele mesmo. E isso vai me resultar em 16. Traduzindo, 4 elevado a 2 dá 16, tá certo? Se eu tenho 5 elevado a 3, ou, de outra forma, 5 elevado ao cubo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, é a base, que é o 5, multiplicada ela por ela mesma, 3 vezes ela apareceu aqui, tá certo? Então, nesse caso, eu digo que 5 elevado ao cubo dá 125, tá certo? Eu faço 5 vezes 5, que dá 25, e 25 vezes 5, que dá 125. Lembrem-se, por favor, gente, a maior confusão que são feitas pelos alunos é a de trocar essa operação, são duas confusões na verdade, é a de trocar a operação de multiplicação por soma. Não faça isso. O segundo maior erro, mais comum, é fazer 5 vezes 3. É um erro muito comum que aparece sempre, fazer a base vezes o expoente. Não é isso que acontece em uma potência, tá? Lembrando, o expoente ele não entra na nossa conta. O expoente ele só está ali para dizer quantas vezes a base irá ter que aparecer nesta multiplicação, tá certo? Como por exemplo aqui 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo eu tenho que fazer 6 vezes 6 vezes 6. Perceba que é uma multiplicação de números iguais, de fatores iguais. Tá certo? Então aqui eu tenho 6 vezes 6, que dá 36, e 36 vezes 6, que dá 216. Tá certo? Isso significa que 6 elevado ao cubo dá 216. Então, por favor, coloca aí na cachola. O número de cima, ele só vai entrar na conta para informar quantas vezes a base irá aparecer nesta multiplicação. Certo? Lembrando, gente, leitura, saber identificação, na verdade. O número que está embaixo ele é chamado de base. O número que está em cima, aqui é o melhor. O número que está embaixo é chamado de base. O número que fica em cima é chamado de expoente. E o resultado é a nossa potência. Gente, lembrando que eu também posso me referir aqui, ó, 4 elevado a 2, isso é uma potência, tá? O resultado disso também será uma potência. Beleza, gente? Então vamos lá. Sendo que lá no 7º ano, nós conhecemos os números naturais e inteiros, tá certo? Então, a partir daquele momento que a gente conheceu os números inteiros, existem situações para potência, tá? Quais são essas situações? Não estão todas aqui, nós vamos ver aos poucos, tá certo? Então, as primeiras situações que nós vamos ver serão essas aqui. Quando a base é negativa, ou seja, quando o número que está embaixo é um número negativo. O que acontece, gente? O que acontece não muda nada, a não ser
que agora eu tenho que fazer jogo de sinal. Lembra que toda vez que nós fazemos a operação de multiplicação com números inteiros ou números reais, tá? Eu tenho que fazer o jogo de sinais na multiplicação. Então, olha só, quando eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao cubo, eu tenho que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Perceba que esse sinal de menos ele está elevado a 3 também. Significa que ele vai aparecer aqui 3 vezes. Então eu vou ter que fazer o meu jogo de sinal. Eu vou fazer menos vezes menos, que vai dar mais. E mais vezes menos, que vai dar menos. Aí sim eu posso fazer a minha multiplicação com os números. 2 vezes 2, que dá 4. E 4 vezes 2, que dá 8. Nosso resultado será menos 8. Tá certo? Aqui, ó, outro caso. Menos 2 está elevado a 4. Eu vou fazer o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quantas vezes eu fiz isso? 1, 2, 3, 4. Tá certo? Perceba que o menos 2 apareceu 4 vezes lá, como manda o expoente 4. Tá certo? Aí eu vou fazer primeiramente jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Certo? E agora, 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 4. 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 2 que dá 8. E 8 vezes 2 que dá 16. Teremos 16 positivo. Tá certo? Segunda situação, a base é positiva. Gente, se a base é positiva, não se preocupe, o resultado sempre vai dar positivo. Percebam que aqui nesse caso o resultado deu negativo e aqui deu positivo. Então, quando a base é negativa, pode acontecer um ou outro. Nós vamos falar isso em breve, tá bom? Vamos relembrar aí uma propriedade sobre isso. Mas olha só, quando a base é negativa, o resultado pode acabar sendo negativo ou positivo, dependendo da situação. Quando a base é positiva, não depende da situação. Sempre dará positivo. Tá certo? Não precisa se preocupar. Então vamos lá, ó. Mais 3 elevado ao quadrado vai ser mais 3 vezes mais 3. Isso vai me dar mais vezes mais, que dá mais. Por isso que eu estou informando para vocês que sempre vai dar positivo. Porque sempre será o sinal de mais vezes sinal de mais. E isso sempre vai me dar positivo. Lembra que sinais iguais, o resultado da multiplicação dará positivo. Certo? E 3 vezes 3 que dará 9. A mesma situação aqui, ó. Mais 3 elevado a 3, eu vou ter mais 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3 vezes. Tá bom? Isso vai me dar sempre positivo. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Tá certo? Base fracionária, galera. Quando a base é uma fração, o que ocorre? Ocorre o seguinte. Nós vamos realizar a potência da mesma forma. Olha só. A base aqui, ela está sendo menos 2 quartos. Tá certo? Então eu vou fazer menos 2 quartos vezes ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Aí olha só o que acontece. Menos 2 quartos vezes menos 2 quartos vezes menos 2 quartos. Isso daqui eu vou ter que fazer como? Gente, como é que eu multiplico fração? Multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Muito bem? Então eu vou ter que fazer. Mas primeiro vamos começar pelo sinal, não é isso? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Agora a numeração. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Perceba que eu multipliquei todo mundo em cima. Tá certo? Agora vamos fazer com o denominador. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Perceba que eu fui multiplicando primeiro o jogo de sinal, segundo o de cima com o de cima e terceiro o de baixo com o de baixo. Tá certo? Calculamos nossa potência de uma base fracionária. Mesma situação aqui, ó. É menos 2 quartos que está elevado a 2. Quer dizer que o menos 2 quartos vai aparecer 2 vezes, tá certo? Então, primeiramente, jogo de sinal. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Fiz o de cima. O de baixo agora. 4 vezes 4,
16. Terminamos. Lembrando que no ano não fiz aqui a redução dessas frações, mas é algo obrigatório, principalmente para quem quer prestar provas, tá bom? Lembre-se que o resultado ele nunca será, no final, apresentado como uma fração que pode ser reduzida. Ela sempre será uma fração reduzida, tá certo? Simplificada. Então aqui, nessas situações, a gente ainda deveria fazer a redução dessas frações, tá bom? Mas vamos parar por aqui porque o interessante mesmo, na verdade, é a potenciação. Então nós vimos aí já, primeiro, definição de potência, certo? Vimos o que é, vimos a definição dela, vimos a identificação de cada parte de uma potência, tá bom? E também vimos como se calcula uma potência. Além disso, nós vimos 3 situações distintas. Nós vimos quando a base é negativa, nós vimos quando a base é positiva e nós vimos quando a base é fracionária. Mas calma lá, não acabou por aí. Nós vamos fazer alguns exemplos, tá certo? E vamos voltar no próximo vídeo com mais conteúdo. Mas por enquanto vamos fazer alguns exemplos ao vivo. Gente, veja só. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Vamos falar de quando a base é negativa. Olha só. Eu tenho aqui essa seguinte situação. Exemplo 1. Nós teremos menos 5 elevado a 3. Olha só. Aqui eu tenho a base é menos 5, o expoente é 3. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar o menos 5 e multiplicar ele por ele mesmo, não é isso? Quantas vezes ele deve aparecer aqui? Ele deve aparecer 3 vezes. 1, 2, 3. Quem manda é o meu expoente, certo? Então vamos lá. Eu tenho que fazer aqui menos vezes menos, mais. Mais vezes menos dá menos. Certo? 5 vezes 5 vai me dar 25. E 25 vezes 5 vai me dar 125. Então eu tenho que menos 5 elevado ao cubo vai me dar menos 125. Por outro lado, exemplo 2. Se eu tivesse menos 5 elevado à quarta potência, ou elevado a 4, eu diria que eu tenho que fazer o quê? Menos 5, que é a minha base, vezes menos 5, vezes menos 5, vezes menos 5. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, isso vai me dar um positivo. Certo? E agora eu faço 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5, se você fizer seu cálculozinho aí, isso vai me dar 625. Tá certo? Vou fazer passo a passo aqui para todo mundo. Ó. 5 vezes 5, nós já sabemos isso de cabeça, que dá 25. Aí agora eu faço 25 vezes esse. Quanto é que dá 25 vezes 5? Dá 125. Se eu faço 125 vezes esse, eu vou chegar a esse resultado. Só para a gente confirmar. 5 vezes 125. 5 vezes 5 dá 25. Deixa o 5 e vai 2. 5 vezes 2 dá 10. Com 2 dá 12 e vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Então, realmente, 625. Tá certo? Qual é a observação que eu quero fazer para vocês, gente? Por favor, muita atenção. Observação bem grande. Aqui, ó. Observação. Menos 5 elevado ao quadrado
é diferente, tá bom? Não é igual, é diferente. É uma coisa completamente diferente do que menos 5 elevado ao quadrado, tá bom? Essas duas coisas são completamente diferentes. Professor, por quê? A única diferença de um para o outro é que um está sem parêntese e o outro está com. Gente, esse parênteses faz toda a diferença. Vamos lembrar aí que eu falei para vocês já. Por que ele faz a diferença? Porque olha aqui o que acontece quando ele tem parêntese. Tá bom? Deu mais 625. Agora, se eu tivesse aqui, ó, menos 5 elevado a 4, sem o parêntese, o que aconteceria seria, esse menos não está elevado ao 4. Só quem está elevado ao 4 é o 5. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o menos no lugarzinho dele e vou fazer aqui separadamente. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Certo? Então, percebam que nesse caso aqui, eu vou ter menos, que não entrou na minha conta, e vou fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. Percebam que nesse caso o resultado deu negativo. No caso que tem parêntese, deu positivo. Então, cuidado, tá? Prestem bastante atenção que esse parêntese faz toda a diferença. Ah, professor, mas aqui é só um erro de um sinalzinho, professor? Gente, vamos lá. Discutindo questão de sinal. Errar um sinal não é pouca coisa, não. Imagina que nós estamos falando de dinheiro no banco. Imagina que você vai ver sua conta que deveria estar com saldo positivo de R$ 625 reais, e você chega lá, você está com saldo negativo de R$ 625 reais. Pergunta, você vai encarar isso como um problema grande ou um problema pequeno? Eu vou encarar isso como um problema muito grave. Porque aqui eu não perdi só R$ 625 reais, eu perdi o dobro. Porque além de perder os 625 que eu deveria ter, eu estou devendo 625. Então cuidado, errar um sinal não é pouca coisa, tá bom? Gera problemas muito grandes na nossa sociedade. Então, por favor, tenham bastante atenção a esse sinal de menos, tá bom? Outra observação, gente, a mesma coisa vale aqui para a base fracionária, tá? Nesse caso aqui, percebam que está com um parêntese. Perceba que a base, ela é toda a fração. Se eu tirar esse parêntese daqui, nosso resultado estaria completamente errado. Porque nesse caso aqui, a base não seria menos 2 quartos. A base seria só o 2. Seria apenas o 2 que estaria elevado ao 3. Tá certo? Então, cuidado com esse parênteses, tá bom? Ele irá fazer toda a diferença. Certo? Vamos a mais exemplos. Exemplos 3 e 4. Olha só, vamos falar da base positiva. Gente, exemplo 3, nós temos mais 5 elevado à terceira. O que eu tenho que fazer? Mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. Isso vai me resultar em quê? Mais vezes mais dá mais, e mais vezes mais também vai dar mais. Como eu disse, base positiva, não se preocupa com o sinal. Sempre vai dar positivo, certo? 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 5 dá 125. Então, nós vamos ter 125 positivo. Lembrando, professor, por que você não botou um sinal de mais? Porque é sinal de mais. Então, não preciso botar quando não tiver nada antes dele. Tá certo? Quarto exemplo. Nós temos mais 6 elevado a 3. Foi exatamente isso que eu fiz, não, né? Vamos lá. Mais 6 vezes mais 6 vezes mais 6. Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer com calma agora. 6 vezes 6, lembrando sinal positivo, tá? 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, eu já fiz esse cálculo aqui.
Não, eu não fiz. Vamos lá. 6 vezes 36. Nós vamos ter 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, nós teremos 18, com mais 3, 21. Isso vai me dar 216. Tá certo? Lembrando, positivo, porque o sinal é mais. Tá legal? Vamos aos próximos exemplos. Próximos exemplos, vamos falar de base fracionária. Na base fracionária, nós vamos ter os seguintes exemplos. Exemplo 5, vamos ter mais 2 quintos elevado a 3. Tá bom? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Mais 2 quintos elevado a 3. Eu vou ter a seguinte situação. Eu vou pegar o mais 2 quintos vezes mais 2 quintos vezes mais 2 quintos. Percebam? 1, 2, 3 vezes, tá certo? Isso vai me resultar em quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Lembrem-se o de cima com o de cima. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Por que eu não me preocupei com o sinal? Porque era sinal de mais, então lembra, o resultado sempre vai dar positivo. Tá bom? Sexto exemplo. Nós teremos menos 2 quintos elevado a terceira. Menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. O que isso vai me resultar? A gente já sabe quanto isso vai dar, tá bom? A gente já sabe que em cima vai dar 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. A gente sabe que embaixo vai dar 125, porque é 5 vezes 5 vezes 5. O que a gente não sabe é o sinal. Então aqui eu precisaria fazer só o sinal. Eu precisaria fazer menos vezes menos, que dá mais. E mais vezes menos, que vai dar menos. Tá bom? Então, nesse caso, seria o mesmo resultado que aqui, só que com o sinal de menos. Então, aqui daria menos 8 sobre 125. Tá certo, gente? Então, percebam, nessa situação aqui, como a base era positiva, deu positivo. Mas nessa situação aqui, quando a base era negativa, deu negativo. Não é sempre que isso vai acontecer. Nós vamos ver que o que acontece é o seguinte, gente. Quando a base é negativa, propriedade, tá certo? Propriedade diz que acontece da seguinte forma. Quando a base é negativa, o resultado vai dar negativo sempre que o expoente for um número ímpar. Entretanto, vai dar resultado positivo quando o expoente for um número par. Tá certo? Isso é uma propriedade, isso é uma característica, uma coisa que sempre vai acontecer. Sempre que o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo, e sempre que o expoente for par, o resultado vai dar negativo. Lembrando, isso somente quando a base for negativa. Tá certo? Se a base for negativa, esquece até de fazer o jogo de sinal, você só precisa lembrar. Base negativa, olha para o cara de cima. Se der um número positivo, se for um número par, perdão, vai dar positivo. Se for um número ímpar, vai dar negativo. Tá certo? Então olha só aqui, ó. Base negativa. Aqui. Base negativa. Expoente 3, ele era ímpar, né? Perceba que deu menos. Mas se esse expoente fosse um número par, iria dar mais. Tá certo? Essa seria a nossa propriedade. Segunda propriedade, gente, seria a seguinte. Aqui, ó. Quando eu quero fazer uma fração elevada a um expoente, eu vou fazer com os dois, tá bom? Eu vou elevar tanto o 2 quanto o 4. O 2 elevado a 3 dá 8. E o 4 elevado a 3 dá 64. Tá certo? E se eu vier aqui o sinal, lembra, ó, base negativa, expoente ímpar, deu menos. Agora aqui, ó, base negativa, o expoente é 2, é um número par. Olha o que deu. Deu mais. Tá certo? E é a mesma coisa que eu fazer aqui, ó. 2 elevado a 2 dá 4. E 4 elevado a 2 dá 16. Tá certo? Então, por enquanto, nossa revisão.
vai ficar aqui, tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos ver mais desse conteúdo que é potenciação, certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, galera!